Olá, Deus abençoe você que me segue aqui no meu canal no YouTube, que é o Padre Adriano Zandoná da Canção Nova. Gente, hoje estou começando uma inspiração fantástica que Deus colocou no meu coração, na verdade, há muito tempo. Eu gostaria já de ter concretizado isso. E eu quero partilhar com você rapidinho em que consiste essa inspiração. Hoje nós estamos começando uma forma de podcast chamado Bíblia em um Ano. O convite é para que você leia a Bíblia comigo em um ano. Isso mesmo. Ao longo deste ano, todos os dias, eu estou dizendo todos os dias, ao meio-dia, nós teremos um novo vídeo aqui no canal. Isso mesmo, um novo vídeo trazendo relatos, capítulos da Sagrada Escritura. Porque, gente, eu vou ser bem sincero, nesses anos como padre, muitas vezes eu vejo que existe um grande analfabetismo bíblico, sobretudo em meio aos católicos. Muitas vezes eu partilho com você, eu me preparei para fazer uma pregação na Canção Nova, em tantos lugares nos quais eu ando, para a qual eu me preparei bastante. Às vezes eu peguei, até os termos originais, porque a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento em grego, o Velho Testamento em hebraico, na grande maioria. Então eu peguei os termos do grego, os termos do hebraico, me preparei, dei o meu melhor. E chegando para fazer a pregação, por exemplo, uma pregação ali sobre a parábola da ovelha perdida, a moeda perdida, e eu perguntei, numa assembleia de 2.000 pessoas, quem conhece essa parábola, já ouviu e lembra? Gente, no meio de 2.000 pessoas, às vezes 15, 10, 8 levantavam a mão. Então, eu deixava tudo aquilo que eu tinha preparado de profundo e simplesmente partia para explicar, para falar sobre a parábola, para dizer o que Jesus quis dizer, para dar um pouco de contexto ali, Porque eu via que as pessoas não conheciam a Bíblia. E o que adiantava eu aprofundar? Só alguns poucos, 10 entre 2.000, iam se beneficiar, que eram pessoas que tinham já uma caminhada mais profunda, e o restante não. Então, com isso, Deus começou a incomodar o meu coração, o Espírito Santo começou a me incomodar. Padre, faça alguma coisa, traga a minha palavra para mais perto do meu povo. É claro, existem muitas iniciativas fantásticas. Nós na Canção Nova temos o método da Bíblia no meu dia a dia, que é muito eficaz, que o Padre Jonas Abib, nosso pai fundador, nos deu. Mas aqui não é um método de estudo, aqui é uma introdução na Bíblia como um todo, tá, gente? Não é um método aqui. Porque a história da salvação é uma grande história elencada, A Bíblia tem 73 livros diversos, de tempos diferentes, estilos literários diferentes, mas que contam todos a mesma história, que é a história da nossa salvação. O Antigo Testamento que tudo prepara para Jesus, e o Novo Testamento que é o cumprimento do Antigo Testamento. Então eu vou seguir esse método, que não é que nós vamos ler todos os capítulos, todos os versículos da Bíblia, não. Nós vamos pegar aqueles que são os livros principais, a história da salvação, e vamos inserir, ao longo desses 365 dias desse ano, outros livros que são complementares, suplementares. Mas nós vamos entender, esse grande período vai ser dividido em histórias, em momentos que são singulares ali para a salvação. Por exemplo, vai ser dividido em a criação, depois os patriarcas, depois o Egito e o Êxodo, a saída do Egito, dos israelitas que estavam escravos, depois o tempo no deserto, depois a conquista da terra prometida e o tempo dos juízes, e no meio disso vai entrar aquilo que a gente chama de um checkpoint messiânico, o Evangelho de João falando de quem é Jesus, já nos dando uma pista do que está sendo prometido e vai ser cumprido em Jesus, Depois o tempo dos reis, Depois, outro checkpoint messiânico, trazendo o Evangelho de Marcos. Depois, o tempo da divisão do reino, o reino de Judá com o reino de Israel, que foi para o norte. Depois, o tempo do exílio da Babilônia. Depois, outro checkpoint messiânico, trazendo o Evangelho de Mateus. Depois, o retorno do exílio. Depois a revolta dos Macabeus, depois outro cumprimento messiânico ali das promessas do Antigo Testamento, trazendo o Evangelho de Lucas, e depois o tempo da igreja. Tudo isso coberto em 365 dias, nesse ano. É muito especial, muito especial. Então eu sei que essa proposta é ousada para mim como padre, e eu já posto todo dia a homilia aqui no canal, mas eu senti que Deus me pedia para fazer isso, sabe, gente? É um mergulho na Bíblia como um todo.
É um investimento na sua espiritualidade. E eu convido você também a ter um parceiro ao longo desse ano. Combina com o esposo, com a esposa, com o irmão, com o primo. Todos os dias vocês partilharem, nem que seja por áudio. Olha, o capítulo de hoje falou isso me tocou. Olha, o que o padre falou me tocou. Ao longo desses 365 dias, porque isso ajuda a gente a fixar a palavra. Gente, a palavra de Deus é uma riqueza e a gente muitas vezes não toca nisso, porque é muito profundo. Então é isso. Hoje nós vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, os relatos da criação do mundo, que vai dividir a Sagrada Escritura em 12 grandes períodos, que eu já partilhei aqui com você, que vão dar um sentido para a gente do que a Bíblia quer dizer, qual é a história da nossa salvação. E eu te desafio, faça o compromisso de acompanhar todos os dias. Gente, os vídeos, esse é um pouquinho maior porque tem a introdução. Eles não vão ser longos, eu quero me comprometer de entre 15 e 20 minutos. O que custa para você dar 15 minutos do seu dia para Deus ao longo desses 365 dias de 2000, desse ano, né, que está começando? Faça isso, porque vai ser muito precioso para você. Eu tenho certeza que através do conhecimento bíblico, da Bíblia, Deus vai purificar, curar e libertar muita coisa que você nem precisava, que você nem sabia que precisava de libertação e de cura. Leiamos então agora Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 e depois o padre fará uma breve explicação. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou à luz dia e às trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou o firmamento céu. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse: que as águas que estão debaixo do céu se juntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou o elemento árido terra e o ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. E o fruto contém a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo fruto e sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. E Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Que sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos, e resplandeçam o firmamento no céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite. E fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para que iluminassem a terra, presidissem o dia e a noite e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quarto dia. Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão dos seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quinto dia. Deus disse: produz a terra os seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens,
segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, da mesma forma, todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. Criou-o à imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas, que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo aquilo que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a terra, toda a erva verde, por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o sexto dia. Gênesis capítulo 2. Assim foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Tal é a história da criação do céu e da terra. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Nem havia homem que a cultivasse, mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim. Dividia-se em seguida em 4 braços. O nome do primeiro é Fison, e é aquele que contorna toda a região de Évila, onde se encontra o ouro. O ouro dessa região é puro. Encontra-se ali também o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Geom, e é aquele que contorna a região de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre ao oriente da Síria. O quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden, para cultivar o solo e o guardar. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comerdes, morrerás indubitavelmente. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os homens, todos os animais dos campos e todas as aves do céu, levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar. E todo nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs os nomes a todos os animais e a todas as aves do céu, e a todos os animais do campo, mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar.
E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Veja bem, amado filho, amada filha, o primeiro dia nos apresenta o relato da criação, né? Eu já quero deixar bem claro que eu não vou fazer um estudo bíblico profundíssimo para biblista, para padre, para bispo, né? Isso aqui é para o povo, é para alimentar a sua fé. São pequenas reflexões, mas que com certeza vão acrescentar muito e vão te introduzir na Sagrada Escritura. Veja bem, existem 2 capítulos que falam da criação. O primeiro narra de maneira mais macro, né? Tudo que Deus fez é um macroevento. O segundo, que é o capítulo 2, narra o microevento mais importante, que é a criação do ser humano, né? Deus criou homem e mulher, né? Para que eles coexistam, para que eles se unam, deixem pai e mãe e gerem vida, né? Essa é a criação de Deus. E, gente, você sabe que essa história da criação do livro de Gênesis, muitas pessoas argumentam assim: padre, mas na época existiam muitos mitos de criação, né? Por exemplo, o mito de Marduk lá na Mesopotâmia, né? Onde o povo ficou no exílio, que falava que Deus criou do nada, o Deus Marduk, tal. Mas a diferença desse relato da criação é que as outras religiões, na nossa religião, Deus criou tudo que existe por amor, em virtude da sua bondade, para comunicar sua própria vida. Nas outras religiões, como no mito de Marduk, o Deus criava por violência e para dominar o ser humano, né? Agora, no Gênesis, Deus criou o ser humano não para ser seu escravo ou seu entretenimento, né? Mas ele nos criou para partilhar na sua própria vida, né? A religião judaico-cristã é a única que acredita, né, que o ser humano, gente, foi criado à imagem e semelhança de Deus, para partilhar da vida de Deus, e não para ser um escravo, como nas outras religiões, no mito de Marduk, em outros mitos, né? O ser humano era um escravo sexual, o ser humano era um escravo dominado, né, por aqueles deuses. Então, isso é único. E é a revelação que Deus fez a Abraão e sucessivamente na história. Nós vamos chegar lá depois. Então, esse é um ponto interessante. Deus nos criou a sua imagem e semelhança para partilhar da sua vida. E Ele nos colocou primeiramente num lugar perfeito, que é o Jardim do Éden. Lá eles caminhavam com Deus toda a tarde. Mas nós vamos ver nos capítulos subsequentes, né, a fraqueza, o pecado do ser humano que fez com que nós perdêssemos essa primeira condição. E veja bem, gente, esse livro nos ensina que o ser humano ele tem a sua dignidade, a sua força, o seu poder, a sua sabedoria, e tudo isso vem do fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E tudo que Deus criou é bom. Deus criou a terra, Deus criou o céu. E você sabe que as 3 primeiras palavras da Bíblia no hebraico são as seguintes: Bereshit bara Elohim. Bereshit no início, bara, né, falou Deus, Elohim, o Senhor, né? Então, o verbo barar, que diz que Deus falou, né, Deus disse, faça-se, né? Ele significava o seguinte: uma palavra que é proclamada e ao ser proclamada cria o que ela disse, que não existia antes, do nada, ela cria. Então a gente vê o poder da palavra de Deus, que é capaz de criar uma realidade que não existe simplesmente pelo fato de ser dita, proclamada, sabe? Então quando Deus diz para você: eu te amo, eu tenho um tempo novo, as lutas de hoje vão ser esquecidas, isso já está acontecendo. Porque a palavra dele, bará, né? Quando ele diz, é uma palavra viva que cria a realidade. Nós vemos aqui a força da palavra de Deus, nós vemos que Deus criou tudo que existe para o ser humano desfrutar, né? Hoje a gente vê uma inversão de valores, né? A gente vê criança comendo na rua, lixo, jogada e cachorro sendo tratado igual filho, sendo tratado como se fosse um ser humano, né? Claro, os animaizinhos são ótimos, a gente tem que amar, respeitar, eu amo animal. Mas a gente está vivendo uma inversão de valores, a gente tem que tomar cuidado. O ser humano é a pérola da criação, não os animais. Às vezes a pessoa não tem coragem de construir um relacionamento com o ser humano porque dá trabalho e coloca o cachorro no lugar, né? Fica uma dependência. Também esse relato bíblico nos fala a importância do descanso, né? Deus descansou depois de toda a obra que ele havia criado. Ele descansou, nos mostrando que o descanso também é importante para nós, né?
E Deus nos criou, gente, nos colocou no paraíso e nós perdemos essa condição pelo pecado de Adão e Eva, que nós vamos ler no próximo episódio, né? Nós vamos entender. Mas nós vamos entender também que Deus não tirou a nossa esperança como um todo, né? Ele nos prometeu que iria enviar um Salvador, né? Para nos salvar e para redimir o que nós perdemos pelo pecado original. Outra coisa que nós vemos é que Deus colocou o ser humano, o homem e a mulher, no jardim por 3 propósitos: o trabalho, o lazer e o amor, né? E eles acabaram perdendo essa condição. Nós vemos também que Deus criou Eva não para ser uma subserviente, uma escrava de Adão. Não. A mulher foi criada para ser um complemento, para partilhar a vida com Adão, para também ser uma companheira, né? Que Deus colocou, porque para ele não era bom viver só. Enfim, é isso. Eu desafio você, encontre um parceiro aí da Bíblia em um ano, para você partilhar todos os dias, sabe, o que você aprendeu, o que ficou forte para você, e se comprometa todos os dias, meio-dia, um vídeo aqui nesse ano todo. Você está entendendo o que é isso? Para mim também vai ser desafiante, porque eu faço muita coisa, mas quando eu comecei, Deus colocou essa inspiração no meu coração e eu quero concretizá-la. Como eu disse, isso não vem assim desabonar dos métodos de estudo bíblico, sobretudo da Canção Nova, que é a Bíblia no meu dia a dia, que é maravilhoso, mas isso aqui é uma introdução na Bíblia como um todo, na história da salvação, tá bom? Então se programa para estar aí amanhã, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas aqui, deixa já seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo, que isso ajuda o YouTube a entregar a mais pessoas, e escreve aqui nos comentários o que você entendeu, o que ficou forte para você. Que desça sobre você o seu dia a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Espírito Santo. Amém. Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te agradecemos, porque Tu és a fonte da libertação e a fonte da cura. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos viver agora esses 30 minutos de oração por cura e libertação. Obrigado, Senhor, porque muito o Senhor vai fazer no coração, na mente, na alma, na vida, na família, no interior deste filho, desta filha que reza comigo nesse momento. Obrigado porque é um privilégio deixar essa oração rodando, novamente e novamente, para que todo o ambiente, a casa, a família, seja liberto, curado por Ti, seja transformado pela Tua presença. Jesus, no começo dessa oração por cura e por libertação, nós invocamos o Teu nome, Jesus, nesse lugar. Vai invocando, filho, filha, o nome de Jesus. Invoque agora o nome de Jesus na tua casa, no teu ambiente de trabalho, no seu carro. Vai invocando o nome de Jesus sobre os teus sentimentos, sobre a tua mente, sobre os teus relacionamentos. Jesus, eu invoco o teu nome agora sobre este ambiente. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre a nossa mente. Vem acalmar, Senhor, a nossa mente. Tira a agitação, o medo, a preocupação exagerada desta mente. Vem acalmar esse cérebro, esses pensamentos, Senhor. Eu invoco o Teu nome de igual modo, Jesus, sobre as nossas emoções. Venha tirar a angústia do coração, o desespero. Venha acalmar as nossas emoções, os nossos afetos. Retira a raiva, a ira, a decepção, o desânimo, a frustração, o medo. Nós invocamos o Teu nome sobre as nossas emoções e nossos afetos. Mas eu invoco também, Senhor, o Teu nome sobre o nosso físico. Eu invoco o Teu nome, Jesus, sobre cada artéria, sobre toda a nossa corrente sanguínea, os músculos, os ossos, as células, os órgãos internos e externos.
Eu invoco o Teu nome sobre o nosso físico, Jesus. Pelo poder do Teu nome, Senhor, vem trazer cura ao nosso físico. Cura agora, Jesus, as enfermidades físicas, essa enxaqueca, essa dor na coluna, essa dor na perna, esse câncer, Jesus, esse tumor cancerígeno no seio, no ovário, nas trompas, no estômago, no intestino, no fígado. Cura agora em Teu nome, Jesus, o câncer. Nós sabemos que Tu podes curar. Cura agora em Teu nome as enfermidades físicas, o cancro, as doenças, Senhor, infecciosas do sistema imunológico. Venha curar agora, Jesus, do sistema linfático, as doenças de matriz psicossomática que afetaram o nosso físico. Cura agora em Teu nome, Jesus, o nosso físico. Eu oro por cura física em Teu nome, Jesus. Eu invoco o Teu nome sobre o nosso físico. Venha curar, Jesus. Venha curar essa pessoa com essa enfermidade, Senhor. Na perna, na parte de trás, no glúteo. Ela tem que estar sentada há tanto tempo. E ela não consegue se mexer, se mover, andar. Isso foi gerando essa ferida, Senhor, no glúteo, nas pernas. Venha curar. Venha curar, Senhor, as pessoas com problemas também nas áreas genitais, sexuais. Venha curar, Jesus, em Teu nome. Cura o Teu povo, Senhor. A Tua palavra diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23 e 24. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças do povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoninhados, loucos e paralíticos, e ele os curou a todos. Obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho, por essa palavra linda do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 23 e 24, que nos revelam que o Senhor curou todos os enfermos. O Senhor curou e libertou os endemoniados, os paralíticos, aqueles que sofriam de males e tormentos. Por isso nós invocamos o Teu nome, Jesus. Venha curar as nossas enfermidades físicas. Nós tomamos posse dessa palavra e sabemos, como a própria Bíblia diz, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso faz essa palavra acontecer agora nas nossas vidas, Senhor, em Teu nome. Cura fisicamente essa pessoa. Cura também essa pessoa por quem esse filho, essa filha que reza comigo está orando nesse momento. Essa pessoa na cama, Senhor, cura agora em Teu nome. Com essa doença degenerativa. Cura, Jesus, as enfermidades do corpo. Cura, Jesus, essa pessoa que está sentindo tanta dor, Senhor. Tanta dor na barriga, na bexiga. Essa mulher com endometriose. Cura, Jesus, essa mulher que não consegue engravidar. Dê a graça, Senhor, dessa mulher engravidar. Cura em Teu nome, Jesus, o nosso físico. Mas cura também, Senhor, as enfermidades da alma, a depressão, a ansiedade, os transtornos associados à ansiedade. Cura agora, Jesus, em Teu nome. Cura nossa mente, Senhor. Quantas pessoas com a mente acelerada, que não dormem direito, venha curar. Cura a mente profundamente, em Teu nome, Jesus. Tira essa agitação da mente desse filho, dessa filha, essa preocupação exagerada com o futuro, esse medo da morte, esse medo do escuro, esse medo do diabo, esse medo de estar pecando, esse escrúpulo excessivo. Cura, liberta agora, Jesus, em Teu nome. Retira da mente dessa pessoa essas ideias de morte, de suicídio, essas ideias de autodestruição. Essa autoimagem tão negativa, venha curar em Teu nome, Jesus. Cura a mente. E como eu rezava anteriormente, cura a alma, Senhor, as enfermidades espirituais. O pecado, Senhor, nos apodrece por dentro, nos adoece. Cura, Jesus, em Teu nome, as enfermidades
espirituais, geradas pelos vícios, geradas pelo pecado. Essa pessoa que adulterou por tanto tempo e ficou com essa ferida espiritual, essa má tendência na sua sexualidade. Cura essa pessoa da enfermidade espiritual gerada pelo consumo da pornografia, gerada pelo consumo da impureza. Cura essa pessoa dessa enfermidade espiritual, Senhor, gerada pelo contato com o ocultismo. Ela foi consagrada ao mal, ainda criança. Liberta agora em teu nome, Jesus. Cura da enfermidade espiritual gerada pelos 7 pecados capitais, o orgulho que tomou conta da alma dessa pessoa, que a cegou. Cura agora em teu nome, Jesus. Faz a tua obra. Cura profundamente a alma dessa pessoa, o espírito. Pessoas contaminadas espiritualmente por falsas doutrinas. Liberta agora em teu nome essa pessoa que foi no ocultismo, que foi invocar o mal concretamente. Liberta agora em teu nome essa pessoa, Senhor, que se envolveu com agouros, com sortilégios, com feitiçaria. Liberta em teu nome, Jesus. Somente tu és o Senhor. Liberta, cura fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Eu invoco o teu nome agora, Jesus, sobre os relacionamentos desse filho e dessa filha. Venha curar os relacionamentos dessa pessoa, Senhor. Venha curar os seus relacionamentos com os pais, com os irmãos, o relacionamento com a esposa, com o esposo, com os filhos. Venha curar o relacionamento com os colegas de trabalho. Senhor, os nossos relacionamentos são uma bênção, mas muitas vezes é precisamente neles que nós somos feridos, que nós somos machucados, que nós somos incompreendidos, injustiçados. Venha curar, Senhor, os nossos relacionamentos, venha libertar os nossos relacionamentos. Quantas pessoas, Senhor, vivendo relacionamentos destrutivos, apegados, essa pessoa é escrava afetiva e sexualmente da outra, não consegue se libertar. É um relacionamento só carnal, não tem nada de bom. Eles não se amam, eles não se respeitam, eles só se usam e depois se descartam. Não tem amor, não tem compromisso, não tem unção sua sobre essa união. O Senhor não quer que essas pessoas estejam juntas, porque elas não estão cumprindo um propósito teu. Venha libertar essa pessoa desse apego, dessa cegueira, esse relacionamento errado, pecaminoso. Liberta. Cura os nossos relacionamentos, Deus. Então, em nome de Jesus, cura os nossos relacionamentos feridos pelo pecado. Quantas vezes nós fomos machucados no nosso relacionamento, nos nossos relacionamentos, em virtude do ódio, da inveja, das más palavras, da calúnia dos outros. Vem nos curar, Jesus, em teu nome. Pessoas que nos prejudicaram, que foram más para a gente. Cura-nos em teu nome. E eu rezo também, Senhor, invocando o teu nome sobre os nossos relacionamentos, eu peço a tua proteção para os nossos relacionamentos e para nós nos relacionamentos. Porque nós não sabemos, Senhor, o que está profundamente no coração das pessoas. Nós não sabemos o que as pessoas trazem no coração. Nós não sabemos como de fato as pessoas funcionam por dentro. Nós não sabemos. Às vezes nós achamos que as pessoas querem o nosso bem, mas elas estão no fundo buscando o nosso mal. Elas estão no fundo tramando mal contra nós. Estão sendo utilitaristas, nos usando para propósitos escusos. Protege-nos nos nossos relacionamentos, Senhor Jesus, em teu nome. Protege-nos das pessoas maldosas, Senhor. Protege-nos das pessoas que não querem o nosso bem. Protege-nos, Senhor, das pessoas invejosas, que se aproximam com maus interesses, que querem o que nós temos, o que nós somos, que têm inveja, que querem nos prejudicar. Protege-nos nos nossos relacionamentos, em teu nome, Jesus Cristo. E, Senhor, eu te peço com ousadia, retira da nossa vida as pessoas que não contribuem para o nosso bem, que não são enviadas tuas para nós, mas que talvez são até enviadas do inimigo. Retira da nossa vida as pessoas que não estão ali para nos abençoar, as pessoas que não querem o nosso bem. Em teu nome, eu invoco o teu nome sobre todos os nossos relacionamentos. Cura as feridas dos relacionamentos do passado e abençoa profundamente os relacionamentos do presente.
e providencia bons relacionamentos no nosso futuro. Tu és o Senhor Jesus dos nossos relacionamentos. Mas, Senhor, eu invoco agora o Teu poderoso nome sobre a nossa casa, sobre esse ambiente no qual essa pessoa agora recebe essa oração. Eu invoco o Teu nome sobre essa casa, sobre este quarto, sobre essa empresa, sobre esse ambiente, esse cômodo, esse banheiro, não sei, esse carro, onde essa pessoa está ouvindo, recebendo essa oração. Eu invoco o Teu nome, Jesus, sobre esse ambiente. Se existem contaminações espirituais nesse ambiente, que elas sejam expulsas agora em nome de Jesus e que todas possam ir agora aos pés da cruz para que Jesus as encaminhe. E nós as proibimos de voltar em nome de Jesus. Se há influência de ocultismo, de maus espíritos, de coisas pesadas que aconteceram no passado nesta casa, nesse ambiente, nós quebramos isso agora em nome de Jesus e ordenamos que todo esse mal deixe esse ambiente agora em nome de Jesus e vá aos pés da cruz. Jesus é o único Senhor desse ambiente. Jesus é o único Senhor dessa casa. Jesus é o único Senhor dos teus bens, destes bens. Jesus é o único Senhor desse estúdio aqui agora onde eu estou rezando. Jesus é o único Senhor da tua casa. Repita depois de mim, por gentileza, filho, filha. Jesus é o único Senhor. E repita novamente, da minha casa. Agora, da minha família. Dos meus bens. De cada metro quadrado deste ambiente. De cada coisa ou objeto que está aqui. Jesus é o único Senhor. Você, filho, filha, tem autoridade espiritual para consagrar a Jesus tudo que é teu. E também para renunciar ao mal no poder do nome dele. Senhor, agora nós invocamos o teu nome sobre a nossa família, sobre os nossos. Eu invoco a família, o teu nome, Jesus, sobre a família dessa pessoa que reza comigo agora. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre o pai, a mãe, os filhos, sobre esse casamento, sobre o esposo, a esposa. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre os animais dessa família, sobre cada membro dessa família. Eu invoco o teu nome, Jesus. Visita agora os enfermos nessa casa. Aqueles que estão talvez doentes na UTI, no asilo. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre aqueles que estão no vício nessa família. Liberta agora em teu nome, Jesus. Liberta em teu nome essa pessoa no vício, numa falsa doutrina. Tu és o Senhor da nossa família. Tu és o único Senhor de cada membro da nossa casa. Com a autoridade espiritual que o Senhor nos deu, nós consagramos cada membro da nossa família a Ti. Nós consagramos cada membro da nossa casa a Ti. A nossa família é Tua, Jesus. Liberta a nossa família de todo mal, cura a nossa família em Teu nome. Liberta, Jesus, em Teu nome essa família dessa pessoa que reza comigo. Cura em Teu nome essa família, dessa pessoa, desse filho e dessa filha que reza comigo. Venha libertar da cegueira espiritual, da surdez espiritual, Senhor. Quantos membros dessa família não Te ouvem? Quantos membros dessa família não Te veem, Senhor? Liberta da cegueira espiritual, da surdez espiritual e faz a conversão acontecer nessa casa, nesta família, Deus. Eu invoco, Senhor, agora os Teus santos anjos nessa casa, nesse ambiente, nessa família. Eu invoco a intercessão dos santos, o Teu nome, Jesus, sobre esse ambiente, a intercessão da Virgem Maria. Eu invoco o Teu nome sobre esse ambiente. Que todas as forças maléficas presentes nesse ambiente e nessa família saiam em retirada agora em nome de Jesus e nunca mais voltem. Liberta essa família agora em Teu nome, Jesus. Eu invoco o Teu nome também
sobre a árvore genealógica dessa família, os antepassados. Nessa oração de cura e libertação, nesses 30 minutos ininterruptos de cura e libertação, eu peço, Jesus, em teu nome, liberta essa família das maldições hereditárias. Maldições envolvendo vícios, doenças, ódio, violência, ressentimento, adultério, roubos, corrupção, mentiras, desvios sexuais, impurezas, problemas financeiros, apegos, desunião, ciúme, inveja, destruição familiar. Quebra essas maldições agora em teu nome, Jesus. Que toda força negativa que vem dos antepassados sobre essa família seja cancelada e quebrada agora em nome de Jesus. Liberta, Senhor, essa família do jugo hereditário dos vícios. O avô foi bêbado, o pai é bêbado, o filho é bêbado. Talvez o tataravô foi adúltero, e isso vai se seguindo na família. Famílias com traços de violência, assassinato, de desvios sexuais, de impureza. Famílias que têm julgos de problemas financeiros, ninguém prospera. Famílias com desunião, com ciúme, com inveja. Liberta agora, Jesus, essa família em teu nome de toda maldição hereditária, que caia por terra em nome de Jesus. Que caia por terra a maldição das palavras de maldição lançadas pelos antepassados sobre essa família. Nós as quebramos agora em nome de Jesus. Os espíritos malignos que invocaram sobre essa família, vindo da árvore genealógica dos antepassados, nós os expulsamos agora em nome de Jesus e ordenamos que todos eles agora batam em retirada para os pés da cruz de Jesus, para que Jesus os encaminhe. E os proibimos de voltar em nome de Jesus. Essa família é de Deus. Essa descendência é de Jesus. Eu consagro essa árvore genealógica, essa família e essa descendência a Jesus Cristo. O mal não tem poder mais nessa casa. Venha libertar essa família, Senhor, que traz esse jugo hereditário de ocultismo. Os antepassados invocaram, Senhor, espíritos malignos e consagraram a família a essas entidades. Nós as expulsamos e as repreendemos agora em nome de Jesus e ordenamos que agora em nome de Jesus elas todas batam em retirada para os pés da cruz de Jesus, para que Jesus os encaminhe, e proibimos esse mal de voltar em nome de Jesus. Essa família é de Cristo. Vem, Espírito Santo, batizar e encher essa família agora. Venha batizar e encher essa árvore genealógica. Venha preencher, Espírito Santo, os espaços vazios deixados pelo mal que saiu nessa família, nessa mente, nos espíritos e almas dessas pessoas. Venha agora, Espírito Santo. Venha libertar da cegueira espiritual que as faz crer em doutrinas contrárias à salvação, à verdade que está escrita em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9. Não invocarás os mortos, não invocarás espíritos, não buscarás feitiçaria, porque isso é uma maldição diante do Senhor. Está escrito na Bíblia, Deuteronômio capítulo 18, versículos do 9 seguintes. Venha libertar, Senhor, o teu povo contaminado, que crê em doutrinas contrárias à salvação. Só o Senhor Jesus salva, nenhuma força espiritual pode salvar a não ser o Senhor. E a Bíblia diz que só existem duas forças, a do mal e a do bem. A do Senhor e a do inimigo. Nós queremos te seguir, Jesus, te servir. Liberta essa pessoa dessa bagunça na mente, desse sincretismo religioso, que faz ela acreditar num monte de coisa ao mesmo tempo, em doutrinas que são contrárias à salvação, ao Senhor Jesus, à tua palavra, que são anticristãs, o anticristo. Liberta essa pessoa dessa maldição hereditária, dessa tendência ocultista. Vem libertar em teu nome, Jesus. Vem libertar essa pessoa, Senhor, que herdou espiritualmente essa tendência ao adultério. O avô adulterou, o pai adulterou, essa pessoa adultera, o bisavô adulterou. Liberta essa família desse espírito de adultério. Em teu nome, Jesus. Abençoa esse lar, que não haja mais traição, nem por parte do homem, nem por parte da mulher. Venha libertar e curar essa família também, que traz esse jugo de doenças. Todo mundo morre de câncer nessa família. Venha abençoar essa família, dar saúde, libertar desse jugo hereditário, Senhor, dessa maldição. E também abençoá-los para que eles mudem os hábitos alimentares, se exercitem mais, façam o que têm que fazer, te obedeçam. Nós consagramos a nossa família a Ti. Vem nos libertar desse lixo espiritual vindo pela contaminação espiritual com o ocultismo. Liberta-nos dos julgos, das maldições, Jesus.
Nós queremos ser famílias novas, nós queremos ser famílias que te servem, que te adoram, Jesus, que creem somente no teu nome, que jejuam, que oram, que não são presas a vícios. Liberta, Senhor, essa pessoa dessa compulsão sexual, a depravação, a impureza, a pornografia. Essas coisas abrem brechas na nossa alma para a ação direta do mal. Vem nos libertar. Essa pessoa, Senhor, com tanta ideologia na cabeça, que foi incorporando o errado como certo e o certo como errado, vem libertar, Senhor. Essa pessoa foi assumindo o errado como certo e foi assumindo o certo como errado. Vem libertar essa pessoa, Senhor. Vem libertar dessa maldição, desse jugo. Essa pessoa, Senhor, que está cega, que foi tendo a sua mentalidade deformada pelas séries, pelas novelas, não consegue enxergar a verdade do seu Evangelho. Venha libertar em teu nome, Jesus. Venha curar. Venha curar. Essa pessoa, Senhor, que traz esse jugo hereditário de suicídio. Quantas pessoas na família dessa pessoa se suicidaram, antepassados, se enforcaram em casa? Nós repreendemos em nome de Jesus esse espírito de suicídio e ordenamos que deixe agora essa pessoa e essa família em nome de Jesus e que vá agora aos pés da cruz para que Jesus o encaminhe, e o proibimos de voltar, em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa, Senhor, com essa depressão, todo mundo na família dela tem depressão, os antepassados, liberta desse jugo hereditário da depressão, da melancolia. Essa pessoa com uma tendência temperamental, do temperamento melancólico à depressão. Essa pessoa, Senhor, se sentindo tão triste, liberta dessa tristeza, liberta desse sentimento de culpa que tem gerado tristeza, liberta dessa mágoa que tem gerado tristeza, desse ressentimento. Essa pessoa não consegue perdoar o ex-marido, não consegue perdoar a ex-esposa, não consegue perdoar o filho que se suicidou em casa, não consegue perdoar o médico que errou na cirurgia, no diagnóstico que acabou causando a morte do marido, da mãe, do pai, do esposo, da esposa. Sem perdão não há libertação, Senhor. Sem perdão não há cura. Venha libertar essa pessoa da mágoa, Senhor, que não a deixa ir para frente. Venha libertar essa pessoa da ferida, Senhor, que não permite que ela perdoe. Senhor, eu invoco o Teu nome também sobre uma área muito importante, que muitas vezes está presa por males, maldições, julgos e amarrações, que é a nossa área financeira. Eu abençoo agora como padre, como sacerdote, a vida financeira dessa pessoa, Senhor. Eu abençoo as finanças desse filho, os bens, o dinheiro, que o dinheiro na vida dele seja uma bênção e seja usado para o bem. Sim, Senhor. Abençoa a vida financeira dessa pessoa. Abençoa as finanças, que o dinheiro dela renda. Liberta da maldição, do jugo hereditário, das palavras de inveja, de maldição lançadas sobre essa pessoa, que não permitem que ela prospere na área financeira. Claro, o dinheiro não é tudo. O Senhor é o centro, mas Ele é importante para a nossa missão. Ele é importante para que vivamos com dignidade, para que demos dignidade aos filhos, à família. Então abençoa, Senhor, a nossa área financeira. Liberta a nossa área financeira, Senhor, de tudo aquilo que é contraproducente. Sim, nós sabemos que muitas vezes também nos falta educação financeira. Então nos dê sabedoria, sensatez, nos desacomode, nos tire da zona de conforto, para que nós busquemos também conhecer, estudar, ter o mínimo de educação financeira. Mas muitas vezes não é só isso, Senhor, é espiritual. Liberta daquilo que não nos deixa prosperar em Teu nome, Jesus. Abençoa o nosso dinheiro, e assim como o Senhor multiplicou os 5 pães e 2 peixes, que eram pouco para aquela multidão, abençoa e multiplica o nosso dinheiro, Senhor, para que o nosso pouco renda e para que nós possamos Te servir também com o nosso dinheiro, fazendo bem às pessoas, ajudando quem precisa de nós. Abençoa, Senhor, a nossa vida financeira. Abençoa o nosso dinheiro, Senhor. Que o nosso dinheiro seja uma bênção e seja um instrumento de bênção para outras pessoas. Venha nos libertar, Senhor, do apego ao dinheiro ou do vício de gastar demais. Que nós não coloquemos o dinheiro no centro da nossa vida.
que nós saibamos lidar com ele com sabedoria, com liberdade interior, e que, conduzidos por Ti, sejamos abençoados na nossa vida financeira, Senhor. Senhor, em Teu nome, liberta as nossas famílias também, Senhor, da desunião. Quantas famílias desunidas, Senhor. Quantas pessoas que casam já querendo separar, que casam sem consistência, que casam sem um desejo sincero de ser uma bênção na vida do outro, de viver bem com o outro. Alcança agora, Jesus, em Teu nome, esse casal em crise. Eles não conversam mais, eles não têm vida sexual, eles não são mais parceiros, cada um está vivendo a sua vida. Essa mulher se sentindo tão carente, tão usada, sobrecarregada por esse marido que não ajuda às vezes. Esse marido se sentindo um peixe fora d'água em casa. Liberta essa família, Senhor. Reconstrói esse matrimônio. Cura essa família, Senhor. Reconstrói essa casa, Senhor. Talvez essa viúva, eu rezo agora por ela. O marido faleceu, Senhor, e ela está sozinha para criar esses filhos, para arcar com as contas da casa, esse viúvo. Ou essa viúva de marido vivo, porque ele deixou, foi embora, arranjou outra família. E ela tem a responsabilidade de educar esses filhos, essas filhas só. Abençoa essa família, liberta as nossas famílias das brigas, do ódio, da divisão, de tudo que nos desune, Senhor. Liberta as nossas famílias de tudo que nos desune. Nós queremos, Senhor, nós queremos viver em paz com a nossa família. Nós queremos viver bem em família. A família é o dom mais precioso que o Senhor nos deu. Nos ensina a amar a nossa família. Nos ensina a aceitar a nossa família como ela é e a não desistir dos nossos familiares. Visita agora, Senhor, essa esposa cansada, sobrecarregada, se sentindo culpada. Ela tem que fazer tanta coisa em casa, ela não consegue mais nem se arrumar, nem passar um batom, nem cuidar do cabelo. Visita essa esposa sobrecarregada, restaura as energias. Visita esse marido desanimado, Senhor. Tanta conta, tanto problema, ele não tem dado atenção para a esposa. Faz ele perceber onde ele precisa melhorar. Visita essa pessoa, Senhor, que ficou com essa sequela desse acidente. Está tão triste, liberta esse coração. Essa pessoa que ficou com essa sequela dessa cirurgia, Senhor, com a colostomia, com tantas outras sequelas. Dê ânimo, tira essa pessoa dessa melancolia, liberta do espírito de morte em Teu nome, Jesus, da tristeza excessiva. E eu te peço, Senhor, nessa oração por cura e libertação, liberta e cura, Jesus, em Teu nome todas as áreas da nossa vida que precisam de cura e libertação. Põe os Teus anjos conosco, proteja-nos e cubra-nos com Teu sangue, Jesus, precioso, a nós e aos nossos, os nossos bens, hoje e sempre, para que o mal não nos atinja. Põe conosco os Teus santos anjos, a guerrearem por nós contra o mal. E vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem batizar e encher cada um de nós nesse momento. Vem batizar e encher nossas famílias, nossos familiares, nossa mente. Preenche os espaços vazios em nós, Espírito de Deus. Batiza-nos agora. Dá-nos os Teus dons, a Tua unção. Dá-nos visão espiritual, audição espiritual, intimidade com Deus. Dá-nos virtudes que sustentem-nos na graça de Deus, na vontade de Deus. Nós consagramos as nossas famílias, a nossa vida, todo o nosso ser a Ti, Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, querido filho, querida filha, que desça sobre tua família, teus bens, teu coração, tudo que é importante para você, selando tudo que Deus fez nesse momento forte de libertação e de cura, que permaneça para sempre, por intercessão da Virgem Maria, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Quero te convidar, querido filho, querida filha, a compartilhar o link dessa oração
com mais pessoas nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Envia essa oração. Também deixa sua curtida nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários os seus pedidos de oração. O Padre vai rezar por você. E também não deixe de se inscrever no canal. Inscreva-se agora aqui no canal do Padre Adriano Zandoná e também ative o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. Que Deus ilumine você. Quinze minutos de oração, de combate espiritual, de batalha espiritual. Deixe essa oração rolando, tocando várias vezes, seguidas na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu carro, você que está viajando, para que essa bênção, essa libertação, essa vitória no combate espiritual, na batalha espiritual, se estabeleça também no ambiente da sua casa, do seu trabalho, do seu carro, para que essa graça atinja todas as áreas do seu ser e da vida dos seus. Nós vamos começar essa oração fazendo a armadura do cristão. Uma oração linda que está em Efésios capítulo 6, versículos do 10 ao 20. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta à cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba proclamá-lo publicamente e com desassombro, como é o meu dever. Obrigado, Senhor, por esse versículo tão forte, essa oração tão forte, esses versículos que nos introduzem no combate espiritual. Jesus, Tu és o vencedor de todas as batalhas. Vem vencer em nós. Vem nos salvar, vem nos libertar. Jesus, que a Tua vontade aconteça em nós, porque a Tua vontade é sempre o melhor para nós. Sempre o melhor para nós. Vem, Senhor, nos libertar. Vem de fato nos preparar para a guerra, para o combate. Dai-nos o poder da Tua cruz, Jesus. Dai-nos o poder do Teu nome, Jesus. Dai-nos o poder, Senhor, da Tua graça. Dai-nos, Jesus, como escudo, a fé. Dai-nos o poder do Teu nome e do Teu sangue, Jesus. Venha nos levantar de toda prostração espiritual. Pelo poder do Teu nome, Jesus, venha nos liberta agora de toda prostração espiritual, de todo desânimo. Liberta-nos agora de toda depressão, de todo desespero, de toda vontade de morrer, toda procrastinação e preguiça, de todo vício adquirido. Vem nos libertar, Jesus, do vício da pornografia, da impureza, do adultério, da bebida, da fornicação.
Vem nos salvar, Jesus, de tudo aquilo que rouba a nossa paz, que compromete a nossa salvação. Senhor, nós queremos vencer a batalha espiritual, o combate espiritual. Vem nos ajuda, Senhor, nos coloca em ordem de batalha, Jesus. Vem nos ajuda, Senhor, nos coloca em ordem de batalha. Senhor, nos ajuda a vencer a batalha, Senhor. Pai eterno, nos dê força. Jesus Cristo, nos dê poder. Senhor, nos ajude a vencer sem esmorecer, Senhor. Sem esmorecer. Há muitos filhos e filhas rezando comigo agora, Senhor, que estão cansados, que estão abatidos, que não conseguem mais lutar. Vem, Senhor, e liberta essa pessoa, Senhor. Liberta essa pessoa, Senhor, de toda essa prostração, esse desânimo. Senhor, nos prepara para o combate, nos coloca em pé, Senhor. Nos coloca em pé. Nos liberta da prostração. Falaram coisas ruins de nós, fomos traídos, coisas ruins aconteceram, mas nós escolhemos confiar em Ti e nós não vamos voltar atrás. Nós confiamos no Teu poder. Sim, Senhor, nos capacita, nos dá as armas no combate espiritual, nos faz pessoas de oração e de fé, nos dá coragem para confessarmos os nossos pecados, para nos arrependermos, para rompermos com o mal. Que nós não vivamos no pecado, em estado de pecado, porque aí a sua graça tem dificuldade de nos alcançar por nossa culpa, por nossa negligência. Senhor, nos dê sabedoria e discernimento para identificar quando o inimigo está nos tentando, quando ele está tentando nos colocar para baixo, nos desanimar. Não nos deixe esquecer, Senhor, que através do sangue de Cristo, do Teu sangue derramado na cruz, nós nos tornamos filhos e por isso estaremos sempre seguros da Tua presença. Sim, Senhor, desenvolva os frutos do Espírito Santo em nós, para que a gente possa Te agradar em tudo, Senhor, em tudo. Nosso Deus e Pai, eu Te peço que o Senhor fortaleça o nosso coração, esteja ao nosso lado durante todas as nossas lutas. E se nós formos derrubados, Senhor, que nós nos levantemos com a certeza de que o Senhor não nos abandonou. Não deixa, Senhor, a tentação do inimigo, os maus pensamentos minarem a nossa fé. Acenda a chama do Teu Espírito no nosso coração, porque nós somos mais fortes contigo, Senhor. Senhor, a Tua palavra diz que o inimigo é um homicida, é um mentiroso desde o princípio, que não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Então eu clamo, Senhor, para que o Senhor nos livre de cair nas armadilhas do inimigo, nas mentiras, nos afaste das mentiras dele e guarde o nosso coração, a nossa mente, a nossa família de todo ataque do inimigo, Jesus, em Teu nome. Toma conta de nós e nos ajude a sempre caminhar, Senhor, pelas veredas da Tua verdade, Senhor. Senhor, eu Te louvo, Te agradeço pela Tua bondade e peço a Tua constante proteção. Sei que nós não somos merecedores disso, Senhor, mas nós Te louvamos. Nós Te louvamos porque mesmo assim o Senhor nos guarda o tempo todo. Não permita, Senhor, que o inimigo nos aflija com acusações, mas nos ajude a lembrar todos os dias que o sangue do Cordeiro, Teu sangue, nos limpou e justificou, que por isso nós podemos vencer todas as batalhas que surgirem, Senhor, diante de nós. Por isso nós Te entregamos agora as nossas dúvidas, preocupações, problemas e medos, Senhor, nas Tuas mãos, que nós sabemos, Senhor, que muitas vezes no combate espiritual, a arma que o inimigo mais usa é semear a dúvida, a incredulidade no nosso coração. E essa dúvida vai gerando ansiedade, preocupação exagerada, medo. Essa dúvida vai nos prostrando, essa dúvida vai fazendo com que os nossos olhos se desviem do Senhor. Essa dúvida vai nos confundindo. Então, Senhor, arranca toda a semente de dúvida da nossa mente, do nosso coração, de incredulidade, para que estejamos firmes na batalha espiritual, no combate espiritual. Eu creio que o Seu poder, nós cremos que o Seu poder é maior do que qualquer batalha, Senhor, do que qualquer ataque do inimigo. Por isso, Jesus, nos guie, nos dê visão e clareza, para que a dúvida não tome conta de nós. Nós pedimos isso em Teu nome, Jesus. Nós sabemos que o Senhor é poderoso, maior do que qualquer força que nos tente derrubar. Mas também nós sabemos que haverão momentos de fraqueza, Senhor,
Por isso eu clamo, nós clamamos, nos ajude a manter sempre os olhos fixos em Ti, Senhor, a crer em Ti, a termos os olhos fixos em Ti e não nos nossos problemas, Senhor. Que nós não nos foquemos nos nossos problemas, mas que nós confiemos somente no Senhor, somente no Senhor. Que nós saibamos, Senhor, confiar em Ti com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Nós sabemos que a batalha é grande, mas que o Teu poder é maior. O Teu poder é maior. Vem nos libertar, Senhor. Vem nos dar as armas poderosas no combate. Vem, Senhor, fazer verdadeiramente a Tua graça acontecer em nós. A Tua graça acontecer na nossa vida, no nosso coração. Nós sabemos que vivemos todos os dias, Senhor, uma guerra espiritual. Mas nessa guerra nós não estamos sós. Temos o Senhor para nos defender. Vem nos defender, Deus, nesse combate de cada dia. Senhor, eu peço, envia os Teus anjos, Senhor. Envia os Teus anjos agora para encherem a nossa casa. Envia os Teus anjos, Senhor, para encherem esse ambiente no qual a gente está. A casa, o carro, o estabelecimento comercial. Que os Teus anjos venham guerrear por nós, Senhor. Que os Teus anjos venham guerrear nesse momento. Venham nos defender, Senhor, nesse combate. Por favor, Senhor, envia os Teus anjos poderosos. Envia, Senhor, os Teus anjos a defender-nos, para defender-nos no combate espiritual. No combate espiritual. Para que nós não caiamos, Senhor, nas tentações do inimigo. Para que nós não caiamos, Senhor, nas insídias do mal. Liberta-nos das falsas amizades. Liberta-nos daqueles que nos desviam de Ti, Senhor. Liberta-nos daqueles, Senhor, que nos tiram do Seu caminho. Nós cremos no Teu poder. Cremos na Tua graça. Cremos na Tua unção, que sempre está sobre nós. E nós oramos com a Tua palavra, Senhor. Nós oramos com a Tua palavra. Nós oramos, Senhor, sabendo que a força da Tua palavra é o que nos conduz. Eu rezo agora com o Salmo 60. Senhor, Tu sacudistes nossa terra e nela abristes fendas. Pedimos, repara as brechas, pois a terra estremece. Foste severo conosco, Teu povo, e nos fizestes beber um vinho que nos deixou atordoados. Contudo, levantastes uma bandeira aos que Te temem, um ponto de abrigo em meio às batalhas, aos ataques. Agora livra, Senhor, o Teu povo amado. Responde-nos e salva-nos por Teu poder. Deus em Seu santuário prometeu: com alegria medirei o vale de Sucote. Gileade é minha, também Manassés. Efraim é o meu capacete, Judá o meu cedro. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Ajuda-nos contra os inimigos, Senhor, pois todo socorro humano sem o Senhor é inútil. Mas, com o auxílio de Deus, nós realizaremos grandes feitos, pois Ele vai esmagar os nossos inimigos. Obrigado, Senhor, por esse salmo de guerra, de batalha espiritual. Esse salmo lindo, Senhor, que nos ajuda a rezar esse combate, Senhor.
esse combate tão grande. Mas nós estamos alicerçados em Ti, Jesus. A nossa força é o Senhor. Tu és a nossa força. Tu és o nosso poder. E nessa batalha espiritual, nesse combate espiritual, nós vamos rezar também com o Salmo 90, ou em algumas traduções 91, que é um salmo profundo também, de batalha espiritual. Se você está com a sua Bíblia, reze agora com esse salmo. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem confio. É Ele que te livra do laço do caçador e da peste destruidora. Ele te cobre com suas plumas, sob suas asas encontras refúgio. Sua fidelidade te é um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que caminha ao meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Porém verás com teus próprios olhos o castigo dos pecadores, porque o Senhor é teu refúgio. Escolheste por asilo o Altíssimo, nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víboras andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Que salmo lindo, Senhor. Obrigado. Senhor Jesus, pelo poder do Teu nome, nos liberta de todo mal. Seja nosso abrigo e proteção. Fortalece-nos no combate espiritual, na batalha de hoje, de cada dia. Não nos deixe desfalecer, perdoe os nossos pecados e nos levanta de toda prostração. Que nós continuemos empenhados, Senhor, batalhando, lutando, nos empenhando para viver a batalha espiritual de cada dia. Tira os nossos olhos, Senhor, dos problemas. Tira os nossos olhos, Senhor, daquilo que é ruim e foca os nossos olhos apenas em Ti, Senhor. Foca os nossos olhos apenas no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia. Que nós não sejamos fixados nos nossos problemas, que nós não fiquemos olhando só a obra do inimigo, mas que nós sejamos pessoas de louvor. Faz de nós homens e mulheres de oração, homens e mulheres de louvor, homens e mulheres que se levantam para enfrentar a batalha contra esse mundo mal, contra as ideologias, contra as forças que querem destruir a família, contra as forças que querem destruir a identidade humana, segundo o que o Senhor criou. Nos levanta e nos fortalece no combate espiritual, Senhor, para sermos testemunhas da Tua luz dentro de casa, para sermos testemunhas do Evangelho, para vivermos a pureza, a castidade nos nossos pensamentos, sentimentos e desejos, para vivermos de fato a Tua palavra. Não queremos, Senhor, ser cristãos fajutos, não queremos, Senhor, ser pessoas falsas, não queremos, Senhor, ser pessoas que não vivem a verdade. Nós queremos viver a verdade, nós não queremos viver um cristianismo medíocre, uma vida medíocre. Nos fortaleça no combate espiritual, Jesus, em Teu nome. Põe os Teus anjos conosco, coloca a Virgem Maria intercedendo por nós, que nós sejamos soldados fiéis a Ti, guerreiros que não desistem e que não desanimam no combate, mas que nós lutemos todo dia, Senhor, usando as armas da fé, da oração, da confiança em Ti, e que nós sejamos mensageiros Teus, servos Teus, soldados Teus, Senhor, em meio a esse mundo mal. Nos fortaleça, nos encha com Teu Espírito, nos dê as armas espirituais, Senhor. Usa de nós, Senhor, usa de nós, perdoa os nossos pecados, reconstrói a nossa história em Teu nome, Jesus. Nós Te aceitamos como Deus e Senhor. Vem, nos levanta, nos liberta, liberta a nossa casa, a nossa família em Teu nome, Jesus, e nos faz úteis, instrumentos eficazes na Tua mão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, exorcizando essa água, e que permaneça para sempre também sobre vossas famílias. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu convido você, amado filho, amada filha, a escrever aqui nos comentários os seus pedidos de oração, o nome das pessoas. O padre vai rezar
E também se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa sua curtida nesse vídeo para que o YouTube mostre essa oração para mais pessoas. Ativa o sininho das notificações aqui no canal para você saber sempre que entrarem conteúdos novos por aqui. E manda o link desse vídeo para os seus grupos de WhatsApp, Telegram, para que mais pessoas façam essa oração, recebam esta oração, tá bom? E também eu convido você, encorajo você a escolher uma playlist do meu canal aqui e a deixar tocando, rolando aí para abençoar a sua casa. Tem a playlist das orações poderosas, com muitas orações. Deixa tocando por horas, abençoa a sua casa, sua família, seu ambiente de trabalho, sua viagem. A playlist dos clipes está muito bonita também. Eu posto também no canal a homilia de hoje, a cada dia, né? Você pode todos os dias ouvir reflexão sobre o Evangelho de 7, 8 minutos para abençoar o seu dia também, tá certo? Deus ilumine você, ilumine você, ilumine você.